Fala, rapaziada, eu sou o Henrique, estamos começando mais um episódio pelo Atacast, episódio 11, para analisar principalmente tudo o que aconteceu na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá acabando, hein? Tá ficando perigoso. No programa de hoje, representando o lado azul da força, temos Alexandre, mais uma vez. E aí, Alexandre, beleza? E aí, Henrique, beleza? Um abraço também para o Guilherme, para o Portinho, para todos os ouvintes e espectadores. Hoje vai ser difícil, mas vamos lá, vamos fazer pelo Atacast. Como o Alexandre já falou, no lado vermelho a gente tá com o Portinho e o Gui mais uma vez. E aí, gurizada? Felizes, né? Fala, gurizada. Fala, Henrique, Alexandre, Guilherme. Cara, assim, acabou de terminar o jogo, né? Eu já tava pensando em como escaparia desse programa com 2-2, porque daí eu ia cuspir marimbondo. Tava já cuspindo marimbondo em casa. O Guilherme, acredito que também, né? Mas, cara, não tem agora, não tem mais nada. Não consigo me segurar, estou trepidante na cadeira. E que essa semana é a semana mais importante dos últimos 10 anos do Inter. E depois eu falo mais, que eu ainda preciso me recuperar um pouco. E aí, gurizada? Vamos com calma. E aí, isso, me ajuda. E aí, Alexandre, Henrique, Portinho, ouvintes, pelota casteiros aí de todo mundo. O jogo hoje foi bom, apesar de quase dar ruim. E eu quero dizer que pela segunda semana eu palpitei aí o resultado de Inter e de Grêmio de forma correta. Eu quero deixar claro isso aí já no início do programa. Então, vamos lá que a gente tem bastante coisa para comentar. Vamos começar a anotar e fazer um ranking dos palpites. Tá, é o dever de casa para o próximo PelotaCast. Então, gurizada, como vocês falaram, né? O jogo acabou de terminar. O Inter ganhou de 4-2 do Fortaleza. Abriu 2-0 logo no início. O Wellington Paulista diminuiu, né? Aplicando a lei do ex, a única lei que funciona no país. E apareceu, digamos assim, que ia acontecer aquilo que vocês temiam, que o Inter estava numa sequência de vitórias, vem o Fortaleza, aquela coisa. Mas parece que esse ano tá um pouquinho diferente, né? O Inter fez mais 2 gols e ganhou, controlou o jogo, ganhou de forma autoritária, digamos assim, do Fortaleza. Mostrou quem é que manda e deixou vocês mais iludidos e nós assustados. E aí? O que vocês têm pra me dizer? Quer começar, Guilherme? Eu começo. O Inter começou muito bem o jogo, já fazendo 2 gols ali. Depois caiu de produção no meio do jogo, tomou o empate, parou total. Lembrando aqueles velhos medos que a gente tinha, né? Que o Inter vira e mexe dá dessas aí. Mas o time do Fortaleza, com todo respeito, é fraco. O time do Fortaleza é fraco, a defesa se atrapalha, bate cabeça. E o Fortaleza acabou ajudando muito o Inter, na verdade, porque até o Inter meio que achar o terceiro gol ali num contra-ataque, o Inter não estava jogando tudo isso. O jogo estava caminhando para aquela epopeia que a gente costuma ver no Beira-Rio contra time que está perto da linha do rebaixamento. Mas eu quero destacar o Yuri Alberto, que, de novo, o Yuri Alberto é um cara que está demonstrando muita personalidade, muita eficiência técnica, não só na hora do gol, mas na hora de preparar a jogada, de fazer um pivô, de dar o passe. O cara, olha, ele está mostrando uma qualidade. O Praxedes também jogou muito bem. Ele está evoluindo bastante no meio do campo ali, ele está começando a comandar as ações. E a gente contou ali com uma boa jogada do Patrick, que não vinha tão bem no jogo, mas foi bem na jogada ali do terceiro ou do quarto gol, já nem lembro mais, me ajuda depois. Isso, terceiro gol. Só que a nossa defesa, sem o Moledo, é aquilo que a gente já comentou no outro dia, né? Fica bem complicado de confiar numa defesa que depende de tanto de um jogador como o Moledo. Eu acho que a
muito previsível, né? A gente já antecipou isso no último programa. É o melhor zagueiro do Inter, e hoje deu pra ver de novo que o Cuesta foi muito mal de novo. O Cuesta foi mal de novo, desceu de produção. Quase fez um golaço de falta, é verdade. Apesar de que quase fez um golaço de falta, é verdade. Uma virtude até que eu não conhecia muito do Cuesta, né? Ninguém conhecia. Não, acho que nem ele conhecia, né? E então ali vai ser, claro, um problema muito grande para esses dois jogaços que a gente vai ter nessa semana, São Paulo na quarta e depois o Grenal, né? O último Grenal da temporada. Semana Grenal, é verdade. Semana Grenal. E eu concordo com o Guilherme, o Yuri Alberto, cara, o que tá jogando, o que achado pro Inter, que negócio que o Inter fez, que vitória do Abel Braga, trazendo esse guri pra jogar, botando efetivamente pra jogar, porque antes ele tava no plantel, mas não tinha chances, claro, até pela fase do Thiago Galhardo, mas ele está se mostrando que é titular, mesmo que o Galhardo tivesse condições hoje, ele seria banco, não tem, o cara tá jogando muita bola, que nem o Guilherme falou, faz parede, arma a jogada, teve 2 ou 3 bolas que ele armou ali, fez a de 10, digamos assim, e o Edenilson acabou se atrapalhando em uma delas até. É um jogador muito inteligente, me parece, né? Um cara que é centrado, tá afim de jogar no Inter, vê isso como uma baita oportunidade. E, claro, o Rodrigo Dourado, o próprio Patrick, que realmente não estava bem, mas apareceu no momento mais difícil do jogo, né? Um momento em que talvez ali já passasse pela nossa cabeça que o Inter ia realmente remar contra o Fortaleza, né? Já estava passando pela nossa cabeça todo aquele filme, né, de campeonatos brasileiros, e realmente eu tava chutando tudo aqui em casa já. Eu já tava, entendeu? Porque isso era bem coisa do Inter, botar o cara no entendeu? Lá em cima, e aí quando o cara não quer se iludir, o cara vai até o último para não se iludir. Aí chega ganhando de 2-0 do Fortaleza e toma um empate. Aí já... E perdendo um caminhão de gol, né? O Inter teve várias chances, podia ter ampliado, podia ter sido um jogo bem mais tranquilo. Mas as falhas defensivas deram uma sobrevida pro Fortaleza. Deram sobrevida. O Inter, antes do gol de empate do Fortaleza, o Inter perde 2 gols absurdos na mesma jogada, né? O Caio Vidal, sem goleiro, toca na trave, e depois o Paulão salva uma bola do Yuri Alberto. E aquele gol foi determinante, né? Foi o famoso quem não faz leva, né? Porque daí o Inter realmente, numa falha do Cuesta, tomou o gol de empate, né? Foi uma falha do Cuesta junto com o Moisés, né? Foi ali um trabalho em conjunto dos dois, né? Que ajudou o Fortaleza a chegar nesse empate. E de um modo geral, eu acho que acima de todas as questões técnicas do jogo, que vem se repetindo, entendeu? É sempre o Yuri Alberto, o Patrick, o Edenilson, o Dourado, a ausência do Moledo, né, no dia de hoje, o Praxedes, muito bem pontuado pelo Guilherme, tá jogando um fino da bola, tá conseguindo ser talvez o cara que mais chegue perto da centralização das jogadas do Inter. Ele tá armando muito bem as jogadas do Inter. E é impressionante que ele tá só replicando o que ele fez na Copa São Paulo, por exemplo, né? O Kudê não botou ele pra jogar, todo mundo viu que ele tinha qualidade, que ele tinha imposição física, até porque ele é um cara alto e de muita técnica, né, cara? Então, eu acho que todo o mérito pro Abel, né, nesse sentido de ter dado sequência pro guri, dar uma tranquilidade para ele poder desempenhar o futebol dele. Também o Peglo, também, que teve quando ele errou o pênalti lá contra o Boca, teve toda aquela, né, aquele baque para ele emocional, mas depois ele fez o gol no Atlético, fez o gol hoje, então também é um resgate dessa gurizada que eu venho pontuando já alguns programas, que é o grande diferencial do Abel em comparação com o Tchatcho, né? Então eu acho que muito dessa retomada do Inter no campeonato é por conta dos jovens também, porque, cara, eu e o Alexandre, a gente viveu ali um drama com o Grêmio anos sem título, e a gurizada não tinha uma sequência, não tinha tranquilidade, e no momento que esses caras, claro, tinham jogadores experientes também, mas entraram no time, tiveram essa tranquilidade para jogar, eles desempenharam e foram muito importantes, porque eles dão uma cara de torcedor pro time também, para aquela vontade de ganhar, aquele amor à camisa. Então eu acho que o Inter tá tendo isso agora, e é algo que me preocupa muito
pra ser sincero. Porque o Praxedes, ele é um guri que, tipo, ele teve algumas oportunidades com o Tchatcho, mas era, tipo, entrar no segundo tempo, Exato. chegar no meio da fogueira ali, e, tipo, assim, alguns guris, não são todos, né, tem aqueles que tu bota, tipo, sei lá, o Neymar, tu vai botar em campo, ele já vai demonstrar futebol ali, tem uns que vão precisar de se adaptar, porque tem uma diferença do sub-20, do júnior, pro profissional. Então os caras precisam de um tempinho de cancha para se adaptar e começar a desempenhar aquele jogo dele mais à vontade, né? Então eu acho que o Abel foi muito importante nisso, porque bancou o Praxedes, mesmo que nos primeiros jogos ele não deu uma resposta tão positiva, mas agora tá colhendo fruto aí, porque ele tá evoluindo bastante nesses últimos jogos. É verdade. E como eu tava falando ali, é algo que, assim, ó, o time do Inter tá jogando de uma forma muito linear entre eles mesmos, entendeu? Parece que, congruindo isso que tu falou, Guilherme, com o que o Henrique falou, né, da seca de títulos do Grêmio e essa vontade que o time do Inter tá mostrando, isso tá sendo o fator determinante. Porque hoje eu olhei o jogo do São Paulo e o São Paulo me parece um espectro do time que vinha sendo, principalmente antes da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, né? Parece que o São Paulo perdeu aquele feeling, né? Aquele tesão. Perdeu a confiança. Tá sentindo o peso, cara. Perdeu a confiança. O time do São Paulo desabou emocionalmente. Tá sentindo. Exatamente. Eu não tenho confiança nenhuma. O São Paulo, pra mim, eu já descarto. Eu acho que é questão de tempo eles perderem essa liderança. Porque é nítido que eles não conseguem ter aquela retomada. A pressão da torcida tá muito grande por conta, não só por causa da eliminação contra o Grêmio e por causa das últimas derrotas, mas eles já vêm de outras eliminações da Libertadores, da Sul-Americana. Então, assim, a pressão tá muito grande e eles estavam... essa campanha do São Paulo estava sendo muito destacada pela garotada, pelo o Brenner, pelo... o jogador ali do meio de campo, que me faltou o nome. Igor Gomes. Gabriel Sara. Isso. Então, assim, nesse momento claro, o próprio Daniel Alves também. O Daniel Alves, mas aí que eu falo, o Daniel Alves é o cara que nesse momento tem que chamar a responsabilidade, né? Mas também é complicado, porque, cara, eu ainda sou meio cético quanto a ele de camisa 10. Enfim, eu não acho que ele é um cara que vai ganhar um campeonato nessa posição. Mas, enfim, eu não tenho mais confiança no São Paulo e eu acho que é questão de tempo. Eu me arrisco a dizer que se o São Paulo não ganhar o jogo contra o Inter agora na quarta-feira, ele não vai pegar nem vaga direta na Libertadores. Vai realmente, assim, desabar. Aí é forte. Vai desabar. Vai desabar. Né? Tá gravado, hein? Vai desabar porque, assim, acho que vai ser uma espécie de Palmeiras em 2009. Mas aí o bicho pega lá, hein? Tu perder a vaga direto na Libertadores. Cara, se for ver, a diferença não é tão grande. O Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro tem um jogo a menos, entendeu? É claro, se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, aí abre uma vaga direta, mas eu acho que, assim, ele fica em quinto, se não ganhar o jogo contra o Inter, cara. Porque já são muitos tropeços em sequência. Mas, enfim, é uma projeção um pouco arriscada. Vamos dizer assim, antes que... Desculpa. Vamos dizer assim que a primeira grande final desse campeonato é quarta-feira. Claro. Em evidência, né? É o primeiro contra o segundo, o Inter ganhou. O Inter, cara, é absurdo o que o Inter tá fazendo, é 18 pontos em 18. Isso é um absurdo, cara. É um pulo na tabela que se o Inter tivesse, sei lá, deixado de perder alguns outros pontos bobos, digamos assim, claro, acontece com todos, mas o Inter já teria até tirado uma gordura do São Paulo, sabe? Porque essa sequência vitoriosa do campeonato é algo que dentro, principalmente desse campeonato, que é um campeonato extremamente regular, não tem torcida, todos esses fatores influenciam na falta de regularidade dos times, tanto de cima quanto de baixo, e os de cima eles se tropeçam muito, né? Então é algo que ninguém, até pela falta de tempo, vai repetir, não vai chegar nem perto.
Então essa sequência vitoriosa, independente do jeito que o Inter tá ganhando, né? O Inter não tá apresentando um futebol bonito, mas também quem está apresentando um futebol bonito, né? Essa discussão esse ano ela tá nula, ela tá anulada. É verdade. Né? Não tem um time em evidência nesse sentido. Falou no próprio São Paulo, né? Mas eu, sinceramente, levando em consideração os últimos anos, eu não acho que seja nem perto, assim, um futebol vistoso, assim, de encher os olhos. Não tem ninguém. Esse ano tá nivelado muito por baixo. Claro, pela pandemia, pelos inúmeros fatores, pelo não ter público. Mas é um campeonato estranho, atípico. E até por isso é meio difícil, assim, a gente cravar, que nem o Alexandre cravou, que o São Paulo não vai pegar nem a vaga direta, mas é difícil porque os times estão tendo muita irregularidade. Vai que depois o São Paulo retome. Eu também não acredito, mas pode acontecer, porque o próprio Inter, ninguém acreditava, sendo sincero, ninguém acreditava que o Inter ia ter uma nova sequência de vitórias e ia estar brigando de novo pelo título, né? Então eu acho até meio precipitado a gente cravar qualquer coisa agora, porque ainda faltam 8 jogos e 8 jogos tá em aberto ainda. Eu quero dizer que, só te interrompendo rapidinho, Alexandre, eu quero dizer que a gente tem que elogiar Moisés e Rodinei, que são os caras que apanham. E agora, com o Abel, eles estão incorporando lendas das pontas laterais do Inter. Então é uma coisa meio que absurda. Forte, assim. Fortíssimo. Assim, ele podia dizer que eles estavam numa boa fase, coisa assim, né? Não, incorporando lendas dos laterais do Inter. É que assim, eu vou Nossa, explicar. Essa me surpreende. Eu vou explicar. Tu pega o Moisés de, sei lá, 10 jogos atrás, o Moisés de hoje, parece que tem o Schickleben ali. Desceu o espírito. Mas assim, O contra-ataque do último gol ali, do gol contra, o Moisés teve uma baita participação, né? Ele puxou o contra-ataque todo e fez uma baita jogada. Só que assim, né? São aqueles lampejos, porque daqui a pouco o modo Moisés liga e aí ele dá aquelas falhadas na defesa. Mas com relação à sequência aí do Inter, a gente tem São Paulo e Grêmio. E cara, isso aí, esses 2 jogos são vitais para as pretensões do Inter no campeonato. Se o Inter quer lutar por alguma coisa maior, tem que não perder todos os pontos para o São Paulo, então pelo menos um empate. E Grenal é o divisor de águas. É o grande... Tá na hora, né, do Inter ganhar o Grenal. Se conseguir ganhar o Grenal, aí eu começo a acreditar. Não, eu digo, tá na hora Olha, o Inter tá brigando pelo título. O Inter não ganhou nenhum Grenal no ano. Sim. Assim, o Inter pode jogar o Grenal como líder. Então, assim, tem alguma outra hora pro Inter ganhar o Grenal? É agora. É nesse sentido que eu estou falando. Não é o que eu quero. Claro. Eu acho que, assim, eu não quero que nunca chegue essa hora, mas, né? Eu digo que a chance está aí pro Inter. Com relação à briga pelo título do Inter, eu só começo a acreditar se ganhar do Grêmio. É isso que eu queria comentar. E já digo agora, Inter favoritos. Com certeza. Não, isso eu não vou aceitar. No domingo eu não vou aceitar isso aí. No domingo, o Inter não ganha a 11 Grenais. Vocês dois mesmos, eu e o Guilherme temos que ouvir isso a semana toda. Já são 11. O Cudê já foi, agora o Abel já ganhou o Grenal. O Abel sabe. Não, claro. Então... Claro. É que talvez ali o Inter esteja passando por inúmeras barreiras nesse ano, entendeu? Quebrando paradigmas um atrás do outro. Sequência de vitórias, utilizando bem a base depois de 500 anos, chegando no final do campeonato, no terço final do campeonato, disputando um título realmente, tá 1 ponto atrás na questão matemática, isso é inegável, e talvez o último obstáculo da montanha é esse domingo, é ganhar um Grenal. Porque isso é algo que incomoda, obviamente, o torcedor colorado, e eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu não tenho, que Grenal é um jogo legal pra mim. Não é. A gente não ganha Grenal. Então, isso realmente, quando, dependente se o Inter entrar na liderança ou não, no domingo, às 4 da tarde, é a última obstáculo da montanha que o Inter busca há mais de 40 anos. Ô, gurizada,
Deixa eu só queria trazer um ponto aqui que eu fiz uma pesquisa rápida aqui, só para destacar o trabalho para mim do Abel, porque o Kudê era muito, muito exaltado, sabe? E assim, ele, de fato, o que ele fez de bom no Inter foi a campanha do Brasileirão, porque no Gauchão o Inter não chegou nem na final, perdeu 4 Grenais, empatou 2, e na Libertadores... O Inter não chegou na final de turno, né? Não chegou, não chegou, acho que chegou na final do segundo turno, né? No segundo turno ele chegou que o Grêmio ganhou. Tá certo. Não, foi semifinal? A semifinal foi no Beira-Rio, mas a final, na Arena foi final. A final do turno, tá. Tem razão. Beleza. E aí na Libertadores classificou em segundo, num grupo que o Grêmio, né, deu todas as chances pro Inter ser primeiro. E aí, cara, no Brasileirão, o Kudê deixa o Inter com 36 pontos em 20 jogos, aproveitamento de 60%, e o Abel em 10 jogos tem 20 pontos, 66%, ou seja, o Abel tá melhorando os números, né, do trabalho tão exaltado do Kudê, que foi no Brasileirão. Então, assim, cara, eu vou destacar, o Abel tá fazendo um excelente trabalho, cara. Porque, na verdade, ele pega um Inter que caiu em depressão com a saída do seu técnico repentina, aí acaba sendo eliminado das 2 competições, né, contra o Boca e contra o América, embora no jogo de volta já tenha conseguido uma reação, e no Brasileirão ele tá fazendo uma campanha melhor que o Inter do Kudê. A campanha do Inter com o Abel é melhor que a do Inter do Kudê, então, cara... Alexandre, mensageiro do caos. Não, cara, Só que assim, ó, só rapidinho pra comentar isso aí, trazendo um contraponto aí, Alexandre. O trabalho do Kudê não era tão exaltado por conta do resultado em si, mas pela filosofia de jogo que ele estava trazendo e tentando implementar, que era uma coisa que tanto direção quanto torcida cobravam muito do time do Inter, que era um time reativo, medroso há muitos e muitos anos, e o Kudê, ele trouxe uma ideia que tentou mudar isso, só que aí ele interrompeu o trabalho no meio, por motivos que ninguém sabe, porque ninguém fala. Então, mas o Abel tá fazendo um grande trabalho. É que o Inter tava... Mas é que eu acho que é exaltado em excesso porque é treinador estrangeiro, cara. Pra mim, eu tenho um ponto com isso, sabe? Pra mim, por exemplo, o Sampaoli não estar na liderança do Brasileirão, pra mim, é fracasso. O cara tá desde a primeira rodada. Com certeza. Desde a primeira rodada. E ele também teve inúmeros reforços atendidos, né? Pô, ele teve o Vargas, teve o Keno, teve... Enfim, vários jogadores, o cara do Racing, Zarate, aquele. Zarate. É o Guerrinha do Pelota Cast. Não, pô, mas é que, cara, às vezes exaltam demais. Quando um Jorge Jesus faz o que fez no Flamengo, aí, cara, é aplaudir de pé, porque... o Sampaoli, na real, ele é uma mala. Ele acha que treina no Barcelona. Ninguém aguenta esse cara aí. Nem ele se aguenta. É por isso que ele não dura nos clubes. Agora, se ele não ganhar no Galo, cara, vamos fazer ele caminhar daqui a pouco, porque estão dando toda a estrutura pra ele ganhar. Aí ele não ganha, ele bota a culpa em todo mundo, menos nele. Nunca é culpa dele. Aí o Santos também, ele botou a culpa em todo mundo, saiu do Santos, o Santos tá na final Libertadores. Então, assim... Isso me lembra o Kudê. O Kudê, ele reclamava da lua, do sol, do gramado. O cara reclamou do gramado esportivo, o que ele queria? Mas tu acha que se o Kudê tivesse os reforços que o Galo teve, tu acha que ele ia reclamar tanto assim? Não, o Kudê realmente não tinha... Imagina o Sampaoli no Inter. Não, tá louco? Ele ia jogar uma bomba no Beira-Rio. Não tem? Tá louco? O cara ia sair dando cabeçada no vestiário. Não. Aí não tem. Mas é que ali, voltando rapidamente na questão do Kudê, é que o Kudê também era muito cultuado porque o Inter é órfão de treinadores desse estilo, entendeu? O Inter teve Odair, que foi extremamente criticado pelo estilo de jogo de ganhar 1-0, talvez seja injustamente. Eu fui um cara que pedi a cabeça do Odair, porque pra mim é inaceitável tu perder um título pro Atlético Paranaense no Beira-Rio, entendeu? Isso foi muito forte pra torcida colorada. E naquele marasmo que foi, né? E naquele marasmo, entendeu? Em casa a gente resolve, em casa a gente toma outro baile dos caras. Então, daí, entendeu? Com o Beira-Rio lotado. Isso aí, né? Saudade disso. A gente teve Zé Ricardo. Zé Ricardo, cara. Quem é Zé Ricardo? Pelo amor de Deus. Zé Ricardo não treina. Zé Ricardo. Não treina. Saudade dessa época, só vou repetir aqui. O Zé Ricardo tem que treinar no level easy do FM, porque senão ele não consegue. Ele tem que botar uma opção pra ele ali. Ele pede pro adjunto escalar. Adjunto, sempre no automático. É sempre no automático.
Entendeu? Então, cara, eu acho que é isso. O Inter tava muito órfão, o Inter é órfão, a torcida colorada é órfão de várias coisas nessa década, e esse foi mais um dos resultados desse orfanato que virou o Beira-Rio, né? Porque a gente teve ali um bom futebol, né? Talvez em resultados, como o Alexandre falou, não se justifique mais, eu não sinto mais nenhuma falta do Kudê, né? Que ele fique lá onde ele tá e seja feliz, né? E que o Kudê vai pro inferno, parafraseando o Baldasso. Então, eu acho que é mais por isso, é mais pelo histórico recente de treinadores que o Inter teve. Então, tu compara o contraste do Kudê, que veio trazendo, é estrangeiro, veio trazendo futebol diferente, né? E daí botou ele num pedestal, né? Mas o Abel erradicou o vírus do Kudê, acabou com a saudade do Kudê. Gratidão, né? Não, Não, eu não sou órfão, eu não sou viúva do Kudê também. Eu não sou viúva do Kudê. Muito boa passagem. Os Grenais, principalmente. Não é o Grenal. Então, o Abel seja a grande surpresa dos treinadores dessa temporada e talvez esse ano atípico, essa temporada atípica, talvez seja a temporada mais atípica do futebol brasileiro, pelo menos com a gente, futebol mundial com a gente em vida. Pelo menos o Inter tá se aproveitando muito bem disso, de toda essa singularidade, e tá comendo pelas beiradas, e agora chega, claro, em evidência para disputar esses 2 jogos, principalmente, que nem o Guilherme falou, que são os jogos que vão decidir o rumo do Inter no campeonato. E então, pessoal, pra gente terminar de Inter, o Inter vai ser campeão brasileiro? Qual o sentimento? A pergunta do milhão. Né, bah? E aí, não, tá louco? vai ser ou não? Facinha. Não quero muro. Ah, para. Tem que... aí tu quebra as pernas do guri. Olha, Hoje, eu... dia 17 de janeiro de 2021, 23 horas e 6 minutos. O Inter será campeão brasileiro ou não? Se que vai ser, eu me preocupo. Aí eu vou me preocupar de fato. Olha, eu vou responder primeiro. Mas Alexandre, tem uma coisa mais absurda. Eu acredito que o Grêmio vai ser campeão brasileiro, então tu... É verdade. Pode ficar muito tranquilo. Em relação a mim, tu pode ficar muito tranquilo. E se eles estão indo, essa eu não esperava. Eu sou louco. Eu também não esperava. Eu não esperava essa me surpreendeu. Tá, eu vou responder primeiro essa aí. Eu acho, hoje, eu não boto o Inter como campeão brasileiro. Se ganhar o Grenal, eu boto como candidato. Mas hoje, eu ainda não boto o Inter como candidato a campeão brasileiro. Como candidato ainda, não? É que hoje começou a vacina, né? Em homenagem ao início da vacinação, tá aí. Não, é assim, ó. Zé Gotinha, Colorado. Tem que ganhar o Grenal pra se botar na luta pelo título. Se não ganhar o Grenal, eu não acho que é candidato. Eu não vou cravar ainda. Aí eu vou ter que ser mais conservador, porque, cara, é o Campeonato Brasileiro, é o Inter. Aí quando faltar uma rodada brasileiro. É fácil, né? Aí eu não vou nem perguntar pra vocês. Nenhuma rodada não, mas aqui esse contraponto é o que a gente tá dizendo, o que eu e o Guilherme estamos falando, a gente tá indo, uma frase tendente contra a outra. Ele verifica muito, foca muito no Grenal ou nos 2 jogos da semana. Eu acho que os 2 jogos da semana é o que vai decidir o Campeonato Brasileiro. Então é difícil tu cravar alguma coisa antes disso, né? Não dá pro cara querer se quimandinar, querer se... ganhar 5 mil nas sites de apostas, mas eu posso perder os 5 mil também. Então, eu acho que ainda não. E tu, Alexandre? Não, simplesmente não. Só pra, né? Não, claro. Só pra verificar a sanidade aí. Ver se você tá respirando ainda. Racionalmente, né, assim, o Inter tá muito na briga, mas é isso, né, esses 2 jogos de fato são a prova de fogo, né. Cara, se o Inter passar por esses 2 jogos e fechar como líder, aí eu vou me desesperar, aí realmente tá aberta a temporada de desespero, secação absoluta. Vai acordar os sapos do Beira-Rio. Nossa! Vou eu pessoalmente lá. Pegando um gancho então da minha própria fala, que falei que o Grêmio vai ser campeão. Claro que é uma brincadeira, né? Porque com mais um empate, 14, deixa eu ver a colinha aqui, vamos ver. 14 empates, 15 invicto no campeonato, mas 14 empates no total.
O Grêmio empatou com o Palmeiras 1-1 na sexta-feira. Tomou um chocolate no primeiro tempo, que podia ter tomado uma goleada histórica, talvez. Segundo tempo mudou um pouco a postura. O Renato corrigiu uma burrice que tinha feito, me desculpa o Renato, mas o Tassiano já mostrou, não foi esse ano, não foi só esse ano, não foi só ano passado. Desde que ele chegou no Grêmio, ele tá mostrando que ele é incapaz de ser titular do Grêmio. E na sexta-feira ele foi e a gente podia ter tomado uma goleada. No momento que ele saiu, o Grêmio cresceu, conseguiu um empate, podia ter virado. E aí, Alexandre, o Grêmio pode ser campeão brasileiro? O Grêmio vai ser campeão brasileiro? Não, no princípio não vai, né? Mas poderia, né? Poderia, porque, assim, o Grêmio é isso. Pra mim tá jogando o campeonato aí mais acessível da última década no lixo, por opções, né? Mais uma vez, repito, né? Antes de entrar no jogo, eu vou falar de novo, vou ter que falar. Quem planeja o Campeonato Brasileiro no Grêmio tem que aprender matemática, né? Porque 3 pontos é mais do que 2. Não, cara, não é boa. Realmente, né? Se tu ganha do Fortaleza e tu perde pro Palmeiras, tu tem 3 pontos. Se tu empata as duas, tu tem 2. Eles não conseguem aprender isso, é impressionante. É difícil, É difícil, né? Eu acho que matemática realmente é uma matéria bem complicada, né? Mas vamos lá, né? Falando aulas com a professora Joyce. Exato. Riquinho, é meu riquinho. Falando do jogo em si, cara, a grande verdade é que no primeiro tempo o Renato destrói o Grêmio taticamente com uma opção, muito bem falado por ti, Henrique, e muito observado no jogo, a gente viu junto, né? Tu é um dos caras que mais enxerga o jogo taticamente, eu não tenho essa visão, minha visão é sempre muito emocional, né? E tu viu muito bem que o Tassiano, ele, cara, tava completamente perdido em campo. A verdade é que o Jean-Pierre jogou de 5 no jogo. Só uma observação, Alexandre. Não precisa entender muito taticamente pra saber que o Tassiano tá perdido, porque é meio... Se o Tassiano tá em campo, ele tá perdido, só pra deixar claro. Ele visualizou bem, cara. Redundante. Visualizou muito bem que ele tava, inclusive, à frente do Jean-Pierre, cara. Isso foi muito um ponto bem, assim, interessante, cara. O Jean-Pierre tava jogando de camisa 5, o Tassiano tava lá de 10, às vezes, e o Renato, ele destruiu completamente o Grêmio taticamente com essa opção. O Grêmio não tinha saída de jogo, porque o Tassiano não tava em nenhum lugar, cara. Então todo mundo tava perdido. O Alisson, que é um cara que tava muito bem, e que vai muito bem, precisa do jogo apoiado, precisa do Vitor Ferraz, precisa do volante encostando nele, não tinha essa peça, porque o Tassiano não existia em campo. O GPR entregou 2 gols pro Palmeiras, o Palmeiras não fez porque não quis, né? Era pra ser 5-0 no primeiro tempo. Foi um chocolate. 3 bolas na trave, né? E, cara, aí no segundo tempo eu perdi uma cerveja pro Henrique, tem que pagar uma Heineken, né, pra ele, porque apostei que o Renato ia tirar o Tassiano no intervalo, ele não conseguiu fazer isso, ele não conseguiu realmente admitir que estava errado, né, como de costume, né, fazendo a minha crítica ao Renato. E aí o Grêmio perde mais 20 minutos, um pouco melhor porque os Palmeiras também cansa, porque também já tinha feito 1-0, tinha jogado na terça-feira. E aí depois que o Tassiano sai, o que acontece? O Grêmio melhora, olha só, o Grêmio melhorou quando o Tassiano saiu. Uau! E o Grêmio criou várias chances, né? Várias não, mas umas 2 ou 3 chances. Poderia até ter saído com um resultado que seria absolutamente injusto, que seria a vitória. Mas mais um empate. E mais uma vez o Grêmio perdendo chances de chegar nessa briga pelo título de fato. Parece que a intenção do Grêmio é de fato não brigar pelo título, né? E mais uma vez eu digo, não justifica. Estar na final da Copa do Brasil não justifica a preservação em excesso, porque o Grêmio só passou pelo São Paulo na Copa do Brasil. O Grêmio tirou Juventude e Cuiabá. Podia tirar com reserva Juventude e Cuiabá. Passou pelo São Paulo. Foi o único confronto mata-mata que o Grêmio realmente fez, de fato, nessa Copa do Brasil grande. Então não justifica não estar brigando pelo título. O Grêmio tinha que estar brigando pelo título de fato. Era obrigação pela forma como o Campeonato Brasileiro vem se apresentando. Cara, sempre só, ele, né? Gui, antes de eu passar a bola para vocês, só deixa eu falar um pouco com o que o Alexandre falou. Assim, eu concordo praticamente tudo. Mais uma vez o Grêmio se apresentou de forma medrosa, uma postura medrosa, recuada. Era impressionante como o Grêmio estava com uns 11 jogadores no último terço de campo e não conseguia marcar. É impressionante, é um amontoado de jogadores que não tem o mínimo de intensidade para marcar, não tem uma vontade, não tem tesão pelo jogo
Parece que só quando batem nele, só quando a imprensa bate, só quando a torcida bate, que aí eles despertam, não, agora nós vamos dar a resposta. Eles sempre têm que dar uma resposta. Só que eles não entendem que o Grêmio tem que jogar jogos assim. Não é nem só pela questão assim de, eu acho que, da matemática, eu acho que é muito no campo. O Grêmio não demonstra a atitude de querer ganhar todos os jogos. O Grêmio tem que entrar para ganhar todos os jogos. Claro, vão ter jogos que os jogadores vão entrar com uma mentalidade e tem outros jogos que vão entrar com outra, mas o Grêmio não pode tomar o rodeão que tomou pro Palmeiras no primeiro tempo. Foi assustador o que o Grêmio fez. Claro, aí muito da culpa é do Renato, sim, porque botou o Tassiano. O Tassiano, eu acho que ele já jogou ali, mas com esse time titular, ele nunca tinha sido a primeira opção. Aí o Darlan, a melhor fase do Grêmio com sequência de vitórias foi com o Darlan, e o Renato tirou, não bota. Parece que o Grêmio não aprende com os próprios erros. Eu acho que isso, aí a gente volta lá atrás, quando o Grêmio perdeu do Santos, que é a falta de autocrítica. Fazer uma análise, o que tá sendo bem feito no time, o que não está sendo bem feito no time. Jean-Pierre jogou recuado pro Tassiano jogar mais avançado. Por quê? Inacreditável. Por que o Tassiano jogou? Porque ele jogou e jogou avançado e o Jean-Pierre recuado. O Jean-Pierre nunca jogou de volante com o Renato. Nunca jogou. Sabe? Tem coisas que não tem explicação. Aí tudo bem, ele quer usar de laboratório para as finais. O Grêmio tá disputando o título. O Grêmio tá disputando o título, se quiser. Só que aí falta a vontade de querer ganhar. O Grêmio se contentou de chegar na final da Copa do Brasil e não quer algo mais, não quer o Campeonato Brasileiro. O Renato vive falando nas entrevistas: sou louco para ganhar no Campeonato Brasileiro. Por que tu não mostra isso no campo? Por que poupa contra o Fortaleza? Por que poupa contra o Ceará na segunda rodada? Por que os jogadores não mostram isso no campo? Aí, claro, no segundo tempo, o Grêmio voltou em cima. O Grêmio voltou marcando os jogadores do Palmeiras lá na frente. É claro, tava perdendo. Tomando um totó constrangedor. Tinha tomado 3 bolas na trave, podia ter tomado 5 no primeiro tempo. Sabe? Aí é complicado. Aí é impressionante. Eu fico feliz e triste ao mesmo tempo pela qualidade que o Maicon tem, só que pela falta de condicionamento físico que ele tem, porque em 15 minutos ele mostra que se ele fosse um guri e jogasse essa bola, ele estava na seleção brasileira. Ele joga muita bola. Ele mudou o jogo pro Grêmio. O Grêmio podia ter ganhado o jogo. O Grêmio podia ter virado o jogo, sabe? Então, assim, é decepção com a postura. Mas aquele fanatismo idiota que ainda faz a gente acreditar que pode mudar na próxima rodada, que não mudou até a 30ª, mas na 31ª pode mudar, né? Mas é isso, cara. Eu acho que assim, o Grêmio precisa ter mais tesão pelo jogo, pelo futebol, por querer ganhar, pela competitividade. O Grêmio tem que ser mais competitivo, tem que ser mais intenso, tem que querer ganhar. Porque sem isso a gente não vai ser campeão nem da Copa do Brasil, sabe? Porque o Palmeiras vai jogar uma sequência de finais, tá jogando o Brasileirão, jogou, claro, querendo mostrar, se redimir, porque ficou com uma imagem muito feia de terça-feira contra o River. Mas enfim, eu acho que o Grêmio já passou da hora do Grêmio melhorar, né? E eu acho que esses jogos têm que servir de lição, mas aí não serviram até agora, né? Mas a gente espera, o fanatismo e o amor pelo Grêmio sempre faz a gente acreditar. Então vamos acreditar e vamos seguir acreditando até as chances matemáticas acabarem. Só antes da bancada vermelha falar, né? O jogo agora contra o Atlético Mineiro vai ser bem decisivo para o que vamos esperar do jogo da rodada ali de São Paulo e Inter, né? Se o Grêmio ganhar do Atlético Mineiro, eu acho que eu vou torcer por um empate. Se o Grêmio não ganhar, aí vamos torcer pra todo mundo da frente ali fazer ponto toda hora. Vai lá, Gui, te interrompi. Até desculpa lá na frente aí, Henrique. Eu só queria destacar que sempre ele, né? Diego Souza, cara que a gente fala
toda semana que chegou a ser acreditado, fora de forma, e, cara, ele é a bola de confiança do Grêmio, ele é o salvador da pátria. E mais uma vez, lei do ex, né? Que o Diego Souza pratica a lei do ex contra 50% dos times do Campeonato Brasileiro. É impossível não ter lei do ex com ele, né? E vai ter na final, hein? E vai ter na final. Ele é um cara que é extremamente confiável. Ele tá resolvendo as partidas pro Grêmio quando precisa. Ele tá se engrandecendo nos momentos decisivos. E é um cara que, olha, tem que tirar o chapéu pra ele. Ele tá com o quê? 23 gols na temporada? 22? 24. 24. É o artilheiro entre os da Série A, entre os jogadores da Série A. Ele tá jogando muita bola. Gui, só desculpa te interromper, tá dando uns pequenos cortes. Só tenta dar uma afastada do computador, eu acho que tá dando algum tipo de interferência, porque quando tu foi pra trás não tava cortando tanto. Tá. Teste. Aí, melhorou. Beleza. Mas é isso, o Diego Souza é um cara extremamente confiável e eu acho que passa muito por ele, pelo que o Grêmio pode brigar na temporada ainda. Só desculpa interromper de novo. É que o Diego Souza é um caso à parte, né? Ele é impressionante. Assim, a impulsão dele é uma coisa que, sinceramente, no Grêmio eu nunca tinha visto, assim, um cara subir pra cabecear igual a ele, assim, talvez. Claro, a gente cresceu ouvindo o Jardel, né? Mas o Diego Souza, ele lembra o Cristiano Ronaldo no cabeceio. Lembra? A impulsão lembra. Desculpa, mas lembra. Tá aí na internet. Melhor centroavante desde Jardel no Grêmio, hein? Sem dúvida nenhuma. Saiu. Perdemos o internet. Eu não vou ter vergonha de falar, porque lembra. E assim, pode pegar imagens. Vamos comparar. Vamos pegar uma régua, que nem os terraplanistas. Vamos botar a régua aqui, nível do mar. E vamos ver quem salta mais alto. Diego Souza ou Cristiano Ronaldo? Não, tirando a brincadeira, o Diego Souza é um cara que tem sido importante e ele é um cara dos poucos que se indigna com com esse marasmo do Grêmio às vezes, sabe? Eu acho que se tivesse um pouco mais de apoio pra ele, a gente podia ter tido uma melhor sorte no final do jogo ali, quem sabe voltar com uma vitória, mas enfim, só pra bem lembrado pelo Gui, o Diego Souza a gente tem que pontuar bem, porque ele é um cara que tá fazendo a diferença esse ano. Toda essa questão do Grêmio, realmente as críticas do Renato, a própria questão do Tassiano, que eu também não entendi, né, porquê da insistência do Tassiano, e daí tu junta toda esses fatores, aquele primeiro tempo que o Grêmio fez foi ridículo, com desculpa aos amigos, mas olha, o Grêmio tomou um laço do Palmeiras, o Grêmio tomou um laço do Palmeiras, então todo esse tipo de, todas essas situações, e daí tu pega ali, o Renato, a entrevista do Renato é algo assim, ó, que às vezes eu acho que ele testa a paciência de vocês, eu dou risada. Sinceramente, eu não consigo ver mais as entrevistas. Não, cara... Ainda mais depois, quando a gente ganha, eu vejo. Mas jogos entendeu? Assim, eu já sei o que ele vai falar. Então, prefiro não me irritar mais do que o jogo já me irritou. Ele conseguiu, ele sempre acha um jeito de desviar o foco dos maus resultados do Grêmio ou da falta de competência do Grêmio, principalmente no Campeonato Brasileiro. Agora ele inventou essa que vai treinar no campo do São José. Por favor, cara, o que é isso? Entendeu? Primeiramente, cara, o gramado do São José não é nem perto da Allianz Arena. Não é nem perto, tá? Começa por aí. Então, em segundo ponto, tu liga pro Galhardo, que 3 dias antes, no mesmo gramado, deu um chocolate no Palmeiras. Aí não tem justificativo esse tipo de situação, entendeu? Esse tipo de desvio de foco. Porque isso não se reflete só nas entrevistas, isso se reflete dentro do vestiário. Se ele tem esse discurso externo pros torcedores do Grêmio, porque quando ele tá falando nos microfones, tá falando pra vocês, pra Alexandre, pra Henrique, né? E o que ele fala pros jogadores dele? O que será que o plantel do Grêmio tem na cabeça? O que eles pensam? Será que eles pensam que o Renato tá certo? Que foi o gramado, que foi a lua, que foi o sol, que foi qualquer coisa externa?
a não ser a falta de ambição do Grêmio no Campeonato Brasileiro, a falta de vontade, que nem o Henrique falou antes, parece que o Grêmio só trabalha sob pressão. Quando ele tem que correr atrás do resultado. Só quando tá machucado. Só quando tá machucado. Pra dar uma resposta, o Grêmio... Exato. Então, por que o Grêmio não começou jogando daquela maneira como jogou no segundo tempo, no primeiro tempo? E, desculpa, eu não digo nem questão das peças do Tassiano, principalmente, que eu sei que ele merece todas as críticas do mundo. O próprio Jean-Pierre, eu sei que ele estava fora de posição, como vocês bem observaram, mas o Jean-Pierre perde 2 bolas ali, que não é a posição. Aí tu vai me desculpar. Não é. A gente não falou, né? Mas entendeu? Ele fala, o Alexandre, fala um pouquinho aí, Alexandre. Fala. Foi que não quer nem falar. Então, pega todas essas tu vai montando peça a peça e tu descobre porque o Grêmio, ele tá se aniquilando no Campeonato Brasileiro. E é um Campeonato Brasileiro que a gente percebe rodada a rodada que tá extremamente em aberto, que é um desperdício. O Inter tá chegando, entendeu? E o Inter tem menos plantel do que o Grêmio. Trocou de treinador no meio da temporada, teve uma temporada muito mais tentada. Então, o Renato Gaúcho, para mim, ele se mantém muito, inquestionavelmente, no cargo de treinador do Grêmio, por causa do Inter, por causa dos Grenais, e agora parece que vocês, torcedores do Grêmio, com a iminência de talvez o Inter chegue a ganhar um Campeonato Brasileiro, vai explodir a bomba e vai ter que explodir no colo dele. Mas só um detalhe, o Grêmio tá na final da Copa do Brasil, tá? Só pra lembrar. Claro. Esse detalhe. Mas é que... Mas o outro detalhe é o que nem o Alexandre falou. Cuiabá, Juventude e o São Paulo agora, mas... Um confronto só, de verdade. E o jogo de sexta é o confronto da final, né? Então, é um prelúdio, né? Digamos assim. Então, eu acho que todas essas atitudes do Grêmio, e o Grêmio não pode parar de jogar futebol, vai chegar como nessa final de Copa do Brasil, entendeu? Porque eu imagino se tivesse tido nessa semana, na quarta-feira teria marcado o Grêmio e River. Bom, se o River fez aquilo com o Palmeiras e o Palmeiras fez aquilo com o Grêmio, a culpa é do gramado? Eu acho que tem coisas que estão obscuras por parte do Grêmio, e apesar de admirar muito o Romildo, eu admiro o Romildo, acho que falta a cobrança dele agora chegar junto do Renato, porque eu sei que os dois são amigos, o Renato é um dos maiores treinadores da história, o maior ídolo da história do Grêmio, mas não podemos esquecer que todo dia 5 tá lá, ele tá ganhando pra isso. Forte, mas é isso. Embora ele não seja incontestável pela torcida, pela direção, ele segue sendo incontestável, né? Então, vamos aguardar. Logo acaba a temporada e vamos ver também se ele vai ficar, né? Muito se fala lá no Rio de Janeiro que talvez o Ceni não fique e ele volte à pauta do Flamengo. Então, a gente também tem que esperar isso. Vamos falar um pouquinho dos demais jogos que nos interessam, né? Dos jogos lá de cima. O São Paulo, mais um jogo sem vencer. Foi lá na Arena da Baixada, empatou 1-1 com o Atlético, saiu perdendo e buscou num golaço do Tietê. Chegaram a ver esse jogo? O que estão achando do São Paulo, né, nesses últimos jogos aí? Acho que é um pouco daquilo que a gente deu uma comentada antes, né? Vou iniciar aqui. O São Paulo tá sentindo peso, né? Porque, na verdade, essa queda foi justamente depois da eliminação na Copa do Brasil, né? Uma derrota inexplicável pro Bragantino, né? Pro Energético, na verdade. 4-2. Depois perde para um Santos reserva, né? Absolutamente 100% reserva, né? E agora empata com o Atlético Paranaense, que até foi um resultado ok, né? Mas acho que é aquilo, é o peso, né, cara? A situação São 9 que anos. eles estão, não acho ok. É que assim, foi o resultado mais ok dos 3 últimos, que perder pro Santos 100% reserva e perder pro Bragantino de 4-2, mas assim, foi depois da eliminação, né? Tá sentindo peso, 9 anos sem título, cara, agora começa a bater o desespero, não tem, cara. E como vocês bem pontuaram, é muito, muito guri, né? Então, se alguém não assumir ali, vai ficar complicado. O São Paulo é um caso que é um time que estava sendo bem treinado, é um time que estava com confiança. Perdeu a confiança e parece que está perdendo a mão. Se vai retomar nas próximas partidas ou
ou não. Não sei. Acho improvável pela andada para baixo. Mas o São Paulo ainda tem alguns bons valores. Tem uns caras que se quiserem, podem fazer uma diferença. Mas eu acho muito difícil que o São Paulo retome aquela forma que estava há alguns jogos atrás, porque aquilo foi um tiro único, digamos assim, na minha humilde visão. É isso. Esse jogo do São Paulo, eu até concordo com o Alexandre que dos 3 últimos foi o resultado, se tu pegar de uma forma avulsa, é um resultado aceitável. Tu empatar com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense subiu de produção no campeonato, né? Então é um jogo sempre difícil lá, né? O problema do São Paulo é que tu não pode pegar da forma isolada, né? É a sequência de resultados ruins que botou o São Paulo na obrigação para ganhar o jogo de hoje. Então acaba virando um resultado ruim à medida que ele vê os adversários se aproximarem, principalmente o Inter, né? E parece que o Diniz perdeu a mão tanto anímica do grupo quanto da estrutura de jogo, né? Parece que nem aquela questão de sair jogando de trás, aquela coisa que ele cultua tanto, parece que o São Paulo já não pratica mais, o São Paulo tá tentando mudar seu formato de jogo, hoje o São Paulo conseguiu colocar muito bola longa, assim, quando precisou empatar o jogo, né? O São Paulo mudou radicalmente o estilo de jogo e até deu certo. Então talvez isso seja uma das luzes no fim do túnel pro Diniz, porque só jogar de uma forma não adianta, né? Só jogar de uma forma vai chegar um momento do campeonato em que tu fica previsível. E isso foi o que aconteceu com o São Paulo. Acabou o cartucho do São Paulo, acabou no momento mais terrível da temporada, porque é onde tudo se decide, acabou culminando com a eliminação perante ao Grêmio, e agora vê o Inter colado em cima, e o Inter com muito mais determinação do que o próprio time de São Paulo. Tá certo. E não só o Inter tá se aproximando do São Paulo, né? Nessa instabilidade também a gente vê o Galo chegar, o Galo com um jogo a menos também, 53 pontos, tá 4 do São Paulo. E pode se beneficiar, né? Não digo porque tem um jogo difícil contra o Grêmio também, mas pelo confronto direto pode se beneficiar e se aproximar mais, né? Também. Jogo a menos. Me desculpa de interromper, Henrique. Jogo a menos contra o Santos antes da final da Libertadores, ou seja, né? Vai os fraudinhos do Santos. Legal. Mas aí Galo 3-1 no Atlético Goianiense, saiu ganhando 3-0, tomou um gol de desconto, mas controlou o jogo todo. E o Galo tem chance. O Galo é um time que tem oscilado bastante, né? O campeonato inteiro tem jogado só o Campeonato Brasileiro e não tá conseguindo dar aquele salto pro título. Mas, dada a instabilidade dos times aí, pode ser, e ainda mais agora nesse sprint final, né? Pode ser que... Eu não descarto o Galo. Eu acho que o Galo tem bala na agulha também pra chegar e ser campeão. Apesar do que eu falei do São Paulo, né? Olha, sim. Tô olhando aqui a tabela do Galo. O Galo só tem o confronto direto contra o Grêmio, cara. Depois é só baba, cara. O Galo tá muito na briga. Olha, muito mesmo. Eu até vou ser bem sincero aqui. Comecei a analisar isso mais agora, né? Tava naquela emoção do jogo do Inter ali na adrenalina. E o Galo tem um jogo a menos, isso é verdade. Então, complica porque o Inter não pode só olhar pro São Paulo. O Inter principalmente tem que olhar pro Galo. E o Galo com um jogo a menos, como o Alexandre falou, a tabela mais facilitada, com um jogo só de confronto direto, que ainda é contra o Grêmio. Quer dizer, dependendo do jogo do Inter, se o Grêmio ganhar, já fica na cola do Inter também. Então, isso resume bem que o campeonato tá em aberto. O campeonato tá em aberto, ele não tá fechado só em São Paulo e Inter, né? Ainda mais um campeonato tão imprevisível. Então, eu concordo que talvez ali dos 4... Vamos pegar ali dos 4 primeiros times. Eu vou tirar o Flamengo por enquanto disso. Porque não jogou na rodada ainda, então... Vai botar amanhã. Pode ser, não sei, eu tenho minhas dúvidas. Joga amanhã contra o Goiás lá em Goiânia, difícil. O Palmeiras, 2 jogos a menos, não dá pra tirar o Palmeiras da briga.
Também. É que o Palmeiras, o problema é o foco, né? Vai jogar 2 finais nos próximos dias, então é difícil também. Mas a pontuação permite, né? Pior que ficaria, se ganhasse os dois, ficaria 54 pontos, Mas é isso, vai ser jogo antes da final da Libertadores, cara, não tem como. Esses 2 jogos a menos vai ser antes da final. O Galo, ele depende de si, né? Vai depender do que o Galo quer pra ele mesmo, porque ele tem que embalar. Se quiser pensar em título, vai ter que embalar e vai ter que parar de oscilar. Então, vai depender dele. É o time que mais oscila dos 4, eu acho. Mesmo São Paulo ainda criou uma gordura. Eu acho que o time mais imprevisível é o Atlético Mineiro. Porque dos 4 primeiros ali, vamos botar o Flamengo, já que vocês insistem. Tem que botar, né? Não, vou botar. Vou tirar só o Palmeiras, porque, discordando do Gui, eu acho que essas competições paralelas vão atrapalhar o Palmeiras nisso aí. Mas os 5 primeiros, o mais instável ainda, mesmo com o Flamengo ali, é o Atlético Mineiro. Porque é o segundo melhor plantel dos 5 primeiros, mas é o time que, quando tu acha que vai embalar, quando tu acha que vai engrenar, faz um jogo espetacular no Mineirão contra, por exemplo, hoje, que foi uma vitória fácil. Daí chega contra o Sport em casa, como ele mesmo fez, e empata. Então ele oscila muito nos resultados. O próprio Grêmio, ele sofre de empatite, mas daí o Grêmio é regular dentro da irregularidade, vamos dizer assim. Então o Grêmio já é mais previsível. São 14 empates, mas nos últimos 15 jogos não tem nenhuma derrota também, né? Então isso também permite o Grêmio, porque se for ver, o Grêmio tem, tô com a tabela aberta aqui, o Grêmio tem 4 vitórias a menos que o Atlético e tá só a 3 pontos, entendeu? Então são 14 empates, mas são 14 pontos também que permitiram o Grêmio estar na posição que está hoje. Então também não é tão desprezível esses pontos, né? Não, é que tu pega, se tu trocasse 2 empates por 2 vitórias, mudaria totalmente o panorama do campeonato pro Grêmio, né? 2 empates. Fortaleza e Ceará, né? Ponto. Entendeu? Então, os empates, eles engrossam a pontuação do Grêmio, mas se tu trocasse 2, tu já veria que o Grêmio daria um salto, estaria junto com o Inter, por exemplo. Né? É isso que a gente diz, que pontos corridos, muito empate atrasa. Às vezes é melhor tu perder 2, ganhar 3, do que tu empatar a 5. Né? Nessa comparação de pontuação, questão matemática, né? Então, mas fazendo um rescaldo, principalmente a gente analisando tabela aqui, o campeonato ele tá totalmente aberto, entendeu? A gente fala do Inter porque tá em evidência, a gente fala do São Paulo porque é líder, fala do Atlético porque é um time que tá, e vocês estão se rindo, né? Vocês queriam ouvir isso? Não, só pra gente finalizar, só termina aqui depois. Não, então nem o próprio Flamengo e Grêmio estão fora da briga, né? A pontuação tá muito próxima. Então pra gente finalizar, eu tava esfregando as mãos aqui, porque chegou a hora do bolão. E essa semana o bolão vai ser... Rapaz. Vai ser difícil, hein? Vamos começar com os colorados, então. Grêmio, Atlético Mineiro, São Paulo e Inter. Tá, eu começo. O Gui começou na última, né? Não vou fugir de novo, né? Senão vou começar a ficar mal falado. Inter 1-0 no São Paulo. Grêmio 2-1 no Atlético Mineiro. E é isso. Não me pergunto mais nada. Seco. Não tem muito. Não tem. Totalmente sentimento. Não tem. Bom, Grêmio... Difícil, hein? Grêmio 2-0 no Atlético Mineiro. Inter e São Paulo 1-1. Alexandre. Com o teu otimismo, com aquele otimismo que só tu tem. Vamos lá. Não, cara, Não me vem com empate que eu não aguento mais. Então, é isso que eu vou trazer aqui, né? Eu vou apostar em 2 empates, cara. 1-1 os 2 jogos. Ai. Cara, eu fecho o portinho, eu acho que o Grêmio ganha de 2-1 do Galo. Eu acho que o Grêmio ganha do Galo. E no jogo de São Paulo, eu acho que dá 2-2. Eu acho que vai ser um jogo bem aberto, porque o São Paulo vai tentar ter a bola e o Inter tá mostrando que tem um contra-ataque bem fatal, né? Então eu acho que 2-2 vai ser um bom jogo, mas eu acho que vai dar empate. E
poderemos comentar esses resultados e outros no próximo episódio do PelotaCast. Por hoje era isso, gurizada. Agradecer vocês, agradecer ao Alexandre. Valeu. Por destilar a raiva do planejamento do Grêmio. Até quarta, Alexandre. Espero que com uma boa notícia para nós, que tá ficando meio estranho os campeonatos. Até quarta, gurizada. Mais uma vez um prazer aí dividir com vocês a bancada. Sensacional. E já tô ansioso aí pelo próximo. Espero que com ótimos resultados aí para estar iludido também na briga pelo Brasileirão. Agradecer o Gui aí, Gui. Valeu. O Gurizinho se afirmando aí. Agora uma adição pro time fixo aí do PelotaCast, mandando muito bem. Saiu o vídeo. Tá no vídeo. Contrato definitivo. Valeu, Gui. Valeu pela participação e até a próxima rodada. Valeu, gurizada. Esperamos que tudo ocorra bem aí nessa semana. Uma boa semana para todo mundo aí e até a próxima. Valeu. Portinho, te agradecer mais uma vez aí, sempre brilhantando. E vamos ver o que acontece. Cara, agradeço mais uma resenha, né? Dessa gurizada aqui, que é uma resenha de bar, né? Daqui a pouco a gente vai ter que começar já a tematizar aqui um boteco, alguma coisa assim. Quando acabar, agora tá começando a vacinação, a gente vai isso, um estúdio, cervejinha, amendoim. E agradeço a nossa audiência, que eu vejo, a gurizada tá junto com a gente, né? Nesse projeto, tá? Nos motiva cada vez mais, a cada vez que a gente farda e entra em campo, digamos assim, a gente vê que a torcida tá do nosso lado, então... Hoje, literalmente, fardados. Fardados, Semana Grenal começando, né? E inclusive, próximo programa, o primeiro programa, antecedendo no Grenal do PelotaCast, né? Então vai ser um programa mais do que especial. Um abraço. Então é isso aí, gurizada. Valeu, parceria, valeu pela audiência, pelo apoio de todos, pelo engajamento ali, compartilharem, por se inscreverem. Isso também é um recadinho. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, se inscrevam no feed ali das plataformas de áudio, no Spotify, no Google Podcast, enfim, para vocês receberem sempre que sair um episódio novo. Isso vai ajudar a gente e vai ajudar vocês também a consumir o nosso conteúdo. Tá, gurizada? Valeu. Vai ser uma semaninha quente. Primeira semana Grenal do PelotaCast. E espero que vocês estejam com a gente aí para mais um episódio. Valeu. Valeu, gurizada. Valeu por tudo. Feito.